como que acontece o processo de desenvolvimento para você aprender um idioma? Tanto o português quanto o inglês. Sim, excelente pergunta. Eu, eu tenho síndrome de Usher, depois que eu acabei descobrindo tal. Síndrome de Usher é genético recessivo, então eu nasci surdo, sou surdo profundo. Hoje eu uso aparelho auditivo para identificar alguns fonemas. Eu falo que a importância do aparelho auditivo para mim é muito mais noção de espaço e de tempo do que até falar, porque eu dependo muito da leitura labial. Mas como que eu acabei aprendendo? A minha mãe, ela não se conformava, porque eu tive, na verdade, tive incompatibilidade sanguínea, fiquei uns meses na UTI, os médicos falavam que vai ter alguma sequela, mas não sabia que era pela síndrome de Usher, tal, que não tinha nada a ver. Só que era um garoto que, até meu pai, depois, quando começaram, meu pai falava, nossa, Thierry, acho que tem alguma coisa. Porque quando minha mãe falava olhando para mim, eu meio que prestava atenção e correspondia, mas quando ela falava de lado ou de costa, eu ia embora. E aí a minha mãe conta que um pediatra, até na escolinha, porque eu era muito focado, então pegava uma atividade, ficava fazendo ou ficava olhando, as pessoas achavam que eu era do espectro autista. Se você parar para ver, hoje, por isso aí, o diagnóstico é super importante. Um surdo e um autista tem muita semelhança. Dificuldade de comunicação, principalmente dependendo do grau. Dificuldade de socialização. Se eu pegar, é muito parecido. Mas se eu tivesse sido tratado como uma pessoa do espectro autista, possivelmente eu não estaria aqui. E a minha mãe percebia, opa, quando ela passava batom, os lábios dela ficavam mais destacados. E ela percebia que eu conseguia entender melhor. Ela falou, caramba, quando eu falava uma palavra errada, não sei porquê, minha mãe colocava a minha mão na garganta dela, repetia para que eu pudesse falar da maneira certa. Uau. Inclusive, quando eu fui para a Inglaterra, eu falei isso, a minha mãe ajudou a falar isso para a professora, e na Inglaterra, a Mrs. Knight foi a minha professora orientadora, era sempre, todos os professores deixavam eu tocar, você não está entendendo tal, deixava eu tocar. Uau. Esse é um recurso que eu uso ainda muito, reduzi um pouco depois da pandemia, a pandemia deu aquela distanciada, mas se o ambiente está barulhento, difícil tal, às vezes eu pareço, hoje eu peço mais licença, mas na época eu já ia tocando nas pessoas, só não coloco aqui, porque senão você me chamar a polícia, fala, nossa, ele tá me enforcando, mas sempre coloco no ombro, que isso me ajuda muito. Então aprendi muito associando vibração, leitura labial, e hoje eu aprendi uma coisa super importante, que na época eu pedi às vezes, eu falei, você pode escrever? Porque se você escreve uma palavra diferente, eu não consigo ler. Se você fala uma palavra diferente, eu tenho dificuldade, eu também não consigo escrever. Então eu preciso de vibração visual, a escrita e a leitura labial.